dia, meus queridos, boa tarde, boa noite. Aqui com você, Jackson Abner, novamente. Voltando a gravar, e eu voltei a gravar principalmente porque, como alguns sabem, eu gosto muito de meditar, de pensar um pouco, né? E o que eu tenho visto na imprensa aqui no estado de Minas Gerais é algo que tem me assustado. A verdade é que não é um problema recorrente, não é uma situação atual, já é um problema de alguns anos, né? Só que o que me chama a atenção, eu estava aqui pensando com os meus botões, em Minas Gerais nós temos o troféu Guará, que é um troféu, né, que ele é analisado pela mídia ou pela nata da mídia, o que nós chamamos pelos chefões da mídia. E ali o troféu Guará, ele faz a premiação pelos melhores do ano, os melhores jogadores, os melhores treinadores, enfim, dirigentes e essas coisas. Só que o troféu Guará do ano passado premiou o senhor Itair Machado como o executivo, né? O dirigente do ano entre os clubes da capital. Só que depois de tudo que aconteceu, principalmente do final do ano adiante, do meio do ano passado até o final do ano, até nessa data de hoje, fevereiro de 2020, o que nós vemos é que o até então senhor Itair Machado, que foi eleito como dirigente do ano, hoje se encontra, ele saiu do clube, né? O clube o afastou, ele saiu, enfim, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas também com um pedido de afastamento do Tribunal de Justiça, para que ele não estivesse mais trabalhando internamente dentro do Cruzeiro. Ele conseguiu eliminar, derrubou essa questão e voltou a trabalhar no Cruzeiro, enfim, e hoje não faz mais parte. Só que com tantos envolvimentos, com corrupções, com tanto envolvimento com bandidagem, com situações de supostos crimes, né? Não somente dentro do Cruzeiro, até mesmo datas que antecedem um pouco a sua entrada na instituição do Cruzeiro, não o colocam como uma pessoa que possa estar trabalhando dentro do Cruzeiro. Então, eu fico pensando qual o papel da mídia nisso. Como que a mídia consegue eleger um cidadão como esse, embora que no momento da eleição não se sabia das falcatruas desse senhor, porém, até então, a mídia não conseguiu entender se ele realmente fazia internamente um trabalho rentável à instituição do Cruzeiro, né? Eu sou, digamos assim, um pouco suspeito para falar do Cruzeiro, porque a maioria das pessoas sabem, eu sou atleticano. Mas não estou usando aqui de clubismo para tentar difamar ele, porque assim como os atleticanos, ou uma pequena parte dela, os racionais, digamos assim, e também a maioria dos cruzeirenses, aí já é uma questão, porque se são racionais ou não, independente disso, mas a maioria dos cruzeirenses também concordam comigo, que este senhor não tem culhão, ele não tem calibre para estar num clube tão vitorioso e grande como o Cruzeiro. Apesar de ser o nosso rival, a gente tem que reconhecer isso. Então, o porquê que a mídia em Minas Gerais, eu faço esse vídeo não diretamente para o cruzeirense, mas uma indagação à mídia em Minas Gerais, em o porquê a mídia ela continua com essa parcialidade. Porque se fosse, nós sabemos disso, tá? Nós sabemos disso. Se fosse um outro dirigente do outro lado da lagoa, né, ou até mesmo o América, a mídia já teria tirado 3 semanas, 1 mês para falar contra esse cidadão aí, ao qual eu já falei o nome aqui umas 3 ou 4 vezes. Mas, por se tratar de um indivíduo que afundou o Ipatinga, lá na cidade de Ipatinga, né, e que tem diversas passagens por supostos crimes, né? Então, a mídia não pode falar dele. E outra, se a mídia em Minas Gerais começa a, desculpe usar uma situação tão popular, né? Mas usando o velho e bom português, se a mídia desce o porrete, desce o pau nesse senhor, Itair Machado, né? Então, o troféu Guará se torna um erro, porque o troféu Guará, né? Na verdade, quem premiou ele não foi uma pessoa, foram várias, a opinião de várias pessoas. Então, essa premiação, automaticamente, ela é embolada e jogada no lixo. Então, senhora mídia, eu só apenas não bato palmas para a senhora mídia no estado de Minas Gerais, porque essa mão eu estou gesticulando e a outra está segurando esse telefone celular, esse aparelho celular. Se não fosse, eu batia palmas para a senhora mídia. Muito me espanta isso. E mais me espanta ainda
que as principais cabeças da mídia, principalmente me dirigindo à senhora Rádio Itatiaia, cobra dignidade de seus ouvintes, cobra dignidade das pessoas, sendo que ela não é digna, sendo que ela não é respeitosa com os seus ouvintes. O cruzeirense, ele merece e deve ouvir a verdade. O cruzeirense, assim como também o atleticano, merece ser respeitado. Assim como todo cruzeirense que hoje tem, a maioria deles, é claro, tem a informação, a verdadeira informação ocultada pela senhora mídia, principalmente pela senhora Rádio Itatiaia, né? A senhora que não merece audiência dos cruzeirenses, principalmente do atleticano. Esse final de semana aí, teve uma indagação do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio. A forma como ele indagou um repórter, eu torço muito para que alguém do Atlético tenha culhão, seja macho, seja homem, em começar a desmentir a senhora Rede Itatiaia. Porque nós sabemos que a senhora tem envolvimento naquele processo ao qual o Rodrigo Campelo, ele cita, processo não, enfim, aquela indagação que ele cita que o Cruzeiro, a antiga administração, né, tinha ligações com 3 ou 4 repórteres para que eles começassem a dar mais ênfase à boa situação do Cruzeiro e também a não dar ênfase os supostos envolvimentos do Cruzeiro com irregularidades, né? Essa situação está em poder da Polícia Civil e da Polícia Federal, todos nós sabemos disso. Mas de uma coisa é certa, senhora Itatiaia, uma hora a casa cai. E quando ela cair, todos nós saberemos a verdade. A verdade que eu sei. Porém, por falta de provas, né, não posso falar, mas aqui estou dando a minha opinião. Estou dando o meu pitaco, a minha opinião. Tudo bem? Um grande abraço a você, meu querido, a você, minha querida. E aqui, como sempre, falando a verdade, embora que ela incomode a muitos. E ao senhor Itaí Machado, até então eleito pelo Troféu Guará em 2019 como melhor dirigente do ano, hoje em 2020, ser um dirigente afastado, não faz parte, a maior parte, 95%, 97% da torcida do Cruzeiro, ao qual ele estava na frente dos trabalhos, ou detesta, ou odeia, e ninguém o quer ver pela frente, né? Porém, boa sorte para ele, né? O Ipatinga não quer mais, o Cruzeiro não quer mais. Vai fazer o que é da vida, senhor Itaí Machado? Um grande abraço.